Salve, salve, povo do Meu Falando Sobre, bem-vindos ao nosso canal. Eu hoje estou aqui com o B. Sancho, que está com uma exposição incrível no Centro Cultural dos Correios, que fala sobre afetos, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre arte, sobre afetos, sobre inspirações e, claro, sobre a pandemia também, que não tem como, já que o setor artístico foi um dos mais prejudicados entre tantos aí ao longo dessa pandemia que já se estendeu. Muito obrigado por estar aqui, por estar me recebendo no seu ateliê, mostrando suas obras. Vocês já podem estar vendo, eu tenho algumas obras, eu vou mostrar para vocês também depois. Minha primeira pergunta é você que não é de hoje que começou a pintar, desde 92 você já está nessa caminhada artística. Conta pra gente. Primeiro eu quero saber como você foi para a área das artes plásticas. Você que é formado em História, é formado em Artes também, e além disso também dá aula, né, de artes no município do Rio. História. É de História? História. Ih, gente, agafe. Acontece, né? Também é professor de História, enfim. Dá aula, e como você enveredou para pintura, para as artes plásticas? Então, eu sou de Nova Friburgo, né? E lá, bem novo, assim, adolescente, minhas irmãs começaram a frequentar um grupo de teatro. Então, tinha aquela história do grupo de teatro, do interior, e sempre o grupo se reunindo lá em casa, e eu ficava olhando aquilo ali, achando muito interessante a magia do teatro. E foi pelo teatro que eu entrei. Então, a primeira atividade assim, artística foi entrando nesse grupo depois, quando eu cresci mais um pouco, e comecei a fazer teatro, e fiquei muito envolvido com teatro, me apaixonei pelo teatro. E aí, quando chegou na hora de fazer a faculdade, eu morava em Friburgo e eu queria fazer alguma coisa ligada à arte. E lá não tinha nada, a única opção que eu não tinha como sair da cidade para vir para cá, para o Rio, para Niterói. Então eu fiz a faculdade de História, que era para mim a mais próxima do universo da cultura. Uhum. E fiz essa faculdade. Durante a faculdade eu participei de coral da faculdade, continuei fazendo teatro, até que em 1992, que foi quando comecei a pintar, minha irmã chegou, já estava formada, minha irmã chegou e me trouxe de presente uma caixa de pastel, aquele lápis em pastel, e me deu aquilo. E aí eu peguei aquele presente, fiquei ali em casa e tal, minha irmã foi embora, um dia ela voltou, todas as paredes da casa estavam rabiscadas, tipo fazendo uma decoração, fazendo umas coisas. Ela olhou, o que é isso? Você morava sozinho ou morava com a mãe nesse tempo? Eu morava sozinho. Ah, tá, porque se fosse com a mãe ia estar morto, né, gente? Não, com mames não dá, com mames não rola. Aí eu tinha alugado uma casinha, assim, perto da casa da minha mãe, pra curtir essa juventude, assim, a independência. E aí ela ficou assim, horrorizada com aquela loucura que ficou a casa. Aí passou um tempo, ela voltou e me deu uma tela de presente, tinta, pincel, falou, olha, trouxe aqui um lugar adequado para você trabalhar. E aí eu comecei a pintar. E nunca, assim, tive uma paradinha, mas de modo geral, a minha vida eu vim pintando. Muito tempo. Eu tive uma parada. Quando eu vim para Niterói, eu vim para fazer teatro, eu queria muito estudar teatro. E estudei teatro lá na Martins Pena. E eu fiquei parado com a pintura durante uns 2, 3 anos, assim, até que a Angelina, a Seta, que é a minha curadora, ela falou, poxa, você tem um talento para pintar arte visual, você não devia parar. E ela viu algumas coisas que eu já tinha produzido, ela falou assim, eu quero que você vá mostrar esse trabalho lá no La Salle, na galeria de arte que eu administro e tal, coordeno. Aí eu fiquei com aquilo, eu mostrar alguma coisa na rua, numa galeria, eu não conseguia pensar nisso. Eu estava muito ligado ao teatro e tal. Aí eu comecei a produzir uma exposição para lá, porque eu falei, não, o que eu tenho aqui não presta, não cabe numa galeria. Aí eu fiz uma série chamada Reflexos, que eu acho que era uma forma que eu estava tendo de refletir o que estava dentro de mim. Muito confiante com essa atitude dela de me dar um apoio, né, para eu me colocar assim no público com a minha arte. E assim eu fiz essa exposição, e de lá para cá eu não parei mais. Aí foram várias exposições, várias séries, e que eu cheguei até essa série agora, Entre Afetos, né? Só um adendo, para quem não sabe, La Salle é uma das universidades do grupo La Sallista que tem em Niterói. Eles têm um colégio, também uma universidade, e é onde fica essa galeria que o Beni fez referência para vocês, para não ficarem perdidos aí no mapa da geografia aqui de Niterói, no caso. Entre Afetos é
uma exposição que ela revela muito, eu não sei se foi até proposital ou não, nesse momento que a gente está passando, né? Porque você traz olhares, você traz perspectivas não só 100% vívidas, alegres, mas também olhares mais tensos, mais tênues. Como você concebeu essa exposição e com, qual o termo que eu uso, gente? Porque eu conheço as obras, eu já vi a exposição, então assim, eu estou tentando comutavelmente se atrelou a esse período. Foi alguma coisa proposital? Não foi? O convite já tinha acontecido antes e não? Conta pra gente como que foi a concepção aí da exposição, do porquê do Entre Afetos, do título que abre, né? Uhum. Então, em 2017, eu fiz uma exposição no Espaço Cultural do Correios, aqui de Niterói, que é onde eu estou voltando com essa nova exposição, que se chamava Morada. Uhum. E essa exposição ela foi meio que uma ruptura no trabalho que eu vinha produzindo antes. Eu comecei a pensar na ideia da morada enquanto lugar onde nasce o afeto. Então, a partir dessa perspectiva, eu construí uma exposição chamada Morada, em que a gente fez uma discussão muito política, poética também, sobre o lugar de habitação do ser humano, dos animais, pensando a morada numa área muito ampla, né? Uhum. A morada das ideias, a morada da poesia, enfim. Foi bem ampla essa exposição, ela era uma instalação muito grande, acho que você viu, né? E eu compreendi que essa exposição, ela como que ela se movimentou para um outro momento, que foi afetos. Então, da morada veio o afeto, seria essa a linha de transição. E o Correio tinha me convidado para fazer a exposição em 2019, sendo que nós tivemos a pandemia em 2020, né? Sim. Não, em 2019 eu montei uma sériezinha pequena chamada Afetos, porque eu compreendi assim que daquela exposição grande, Morada, aquela instalação toda, o afeto ele era mais contido, o nascimento do afeto mais acolhedor, mais privado. E aí eu fiz uma pequena sériezinha chamada Afeto, dessa obra aqui, que faz parte, e apresentei essa exposição lá em Friburgo. Uhum. Aí a Denise, que é a diretora do Espaço Cultural Correio, falou: poxa, tá linda a exposição, traz seus afetos aqui para o Correio. Aí eu falei, então vamos marcar. E marcamos para 2020 afetos, só que quando chegou em 2020 nós tivemos a pandemia. Aí fechou tudo. E o Espaço Cultural Correio ficou fechado, as exposições ficaram paradas, e aí eu fiquei aqui dentro de casa com a exposição Afetos. Eu tinha vendido grande parte dessas obras, eu ia pedir de volta às pessoas que compraram para expor aqui. Mas já tinha entregado as obras e fiquei em casa na pandemia e comecei a produzir na pandemia. Então, aí que nasceu Entre Afetos, que foi, na verdade, um outro desenrolar dos afetos. E aí eu montei uma nova série. Quando a Denise falou, vai trazer afetos para cá, eu falei, afetos se transformou com a pandemia. Então, na verdade, esse Entre Afetos é uma transformação pandêmica, vamos dizer assim. E o título, Gabriel, o título Entre Afetos, ele trata dessa ideia, né, de que o entre é no meio mesmo, no meio dos afetos. Eu, como um artista, revelo meus afetos na exposição, na série, e você e o público, com o seu afeto privado, vai visitar. E é nesse encontrar dos afetos que eu entendo que possa eclodir sentidos afetivos, sentidos poéticos, muitos sentidos. E que eu acho que são sentidos muito importantes nesse momento que a gente está vivendo, não só a pandemia, mas também a polarização das ideias e o extremismo, que a gente também está vendo que está muito forte. Então, eu acho que o afeto ele pode ser um bom lugar para a gente poder encontrar o diálogo, encontrar a aproximação dessas extremidades. Uhum. Respondi? Respondeu, óbvio. Então tá bom. Em algumas das obras, você reproduz pessoas, né? E reproduções que realmente tocam as expressões, né? Expressões muito vívidas, muito reais, né?
E em outras, não vou dizer em outras, mas assim, em uma outra parte dela você reproduz também signos sociais dessas pessoas. Tem uma boneca, tem brinquedo, enfim. Qual a subjetividade ou a mensagem que você quis passar disso? Porque a gente tem, né, quando a gente fala de afeto, a gente tem afeto só pessoa a pessoa. A gente tem a memória afetiva, a gente tem o afeto por aquele item que a gente ganha de alguém, ou que alguém nos dá, ou que a gente herda, né? Tem a ver isso ou não? Foi uma outra pegada que você quis trazer, trazendo, sendo redundante agora na colocação, esses itens, esses acessórios para a sua exposição. Então, você tocou duas coisas que eu achei muito, muito interessantes para a gente tratar aqui, para a gente conversar. Não tem roteiro, tá, gente? Eu só vou perguntando e eles não sabem de nada antes. Isso aí não. Tô indo onde ele tá me puxando. Mas ele puxou coisas muito interessantes aqui sobre a minha exposição. A questão dos olhares, porque realmente os personagens, assim como aqui no Afeto, no Entre Afetos, os personagens que eu trago nas pinturas, eles têm um olhar muito expressivo, né? Eles estão encarando as pessoas. Porque eu entendo que o olho e o olhar, ele é uma porta de entrada e uma porta de contato para o afeto. Então a gente constrói laços pelo olhar, né? Também. Claro que, mas e as pessoas cegas não têm afeto? Tem afeto. E aí elas têm o tato como uma forma de construção, né? Imagética daquilo que existe no mundo, auditivo e outras. E os objetos estão ali também, né? Nesse sentido. Mas o caso do objeto é porque tem um objeto de memória e tem algumas esculturas que eu construí. Porque eu também entendo que o objeto ele tem uma potencialidade de reverberar no outro algum sentido. E aí a gente sai da coisa estática da pintura na parede e passa para a tridimensionalidade. E a gente vive num mundo marcado pelo objeto, marcado pela materialidade. A gente vive num tempo social onde que a matéria ela é muito forte, ela é muito impactante na nossa vida. E aí eu acho importante, eu achei que era essencial a gente trazer objetos de memória e outros objetos, como esculturas que eu construí ali, para a gente poder também sair da parede e criar um contato mais tridimensional e entendendo que o objeto ele é uma ponte de sentidos também, né? É por aí. Você tem que assistir, tem que ver. E vai assistir e ver. A exposição ela foi inaugurada agora, dia 13 de março, né? E se não me engano vai até maio. 15 de maio. 15 de maio. 15 de maio. Nós estamos literalmente imersos em um novo lockdown disfarçado de um feriadão, né, gente bonito? Porque o povo pensa que o povo é bobo, alguns são, de fato. Mas a gente não está podendo acessar como outrora fora, né? Permitido a gente ir a galerias com todas as regulamentações cumpridas e afins. E você inaugurou a exposição e uma semana depois começaram os novos decretos. Isso, né? Entra agora numa questão mais problemática. Como você você vê isso do seu ponto de vista de artista, né? Porque você também é professor, então foi afetado tão quanto com a pandemia, mas no ponto de vista de artista, de estar produzindo, qual a afetação que você pode trazer para a gente, né, enquanto artista, enquanto tendo contato com outros artistas que também foram muito afetados, teve o seu trabalho que depende altamente do povo para poder estar ali vivenciando, experienciando. Não são todas as galerias, gente, que têm recursos, como na Europa, de digitalizar a exposição, de fazer aquele tour 360, de trazer recursos midiáticos, até porque isso precisa de patrocínio, precisa de incentivo, e a gente sabe que o país não tem patrocínio e incentivo para a cultura, né, Mário Frias? Beijo para você, secretário lindo. Enfim, conta isso pra gente. Então, é isso aí. Eu acho importante. A gente está sem Ministério da Cultura, a gente está... Nunca teve, né? Desde que começou até agora. Não teve nesse governo. Nesse governo, tá? A gente teve, nesse desgoverno, né? Teve até o Gilberto Gil, e, enfim, a gente teve. Vem a Regina. Aí a gente tem esses inomináveis que a gente não vale a pena citar. O Mário está numa fria, mas vamos embora. E então, assim, o que eu acho é que a arte ela realmente está impactada. O trabalho do artista tá muito difícil. Você
você poder, como atuar no meio de uma pandemia. A gente foi para a galeria com essa exposição e sabendo que teria um acesso muito, muito pequeno, porque esse espaço cultural aqui de Niterói ele tem uma coisa muito bacana, que são as visitas guiadas. Então as escolas, é um lugar de muito fácil acesso, e tem ali dentro desse espaço cultural tem pelo menos 6, 7 exposições acontecendo ao mesmo tempo. Então é uma visita que ela é muito rica pela diversidade de exposições que o estudante pode ter acesso. E isso está parado, isso não pode ter, né, por conta da pandemia. Então, assim, a gente perde muito, porque a comunicação ela fica muito limitada. Assim como a educação está com dificuldades, a arte mais ainda, né? E claro que existem os serviços essenciais que estão aí funcionando, mas a arte ela tem uma coisa muito importante para uma civilização, porque ela alimenta aquilo que as outras áreas do conhecimento não alimentam, que é o espírito, né? O artista ele cria vamos dizer assim, alguns filósofos até falam disso, ele cria o inútil, e na inutilidade é que está o valor, porque ele não tem a utilidade como a gente tem na nossa lógica contemporânea de consumo, né? Porque tudo que é útil é aquilo que você vai comprar para consumir, mas não é ele é inútil porque ele não é necessário para um consumo descartável, vamos dizer assim. Ele momentâneo, né? não é momentâneo, ele está ali para reverberar algo e produzir algo que é subjetivo para cada um. E isso é muito importante na construção civilizatória de um povo. A arte, desde a pré-história, lá nas pinturas rupestres, que a arte vem com o ser humano como uma expressão que ela é divina. É quando o ser humano ele é criador. Ele é criador de algo que não existia. Eu acho que essa centelha do divino que a gente tem e que a gente pode compartilhar, e que o outro ao está ali vendo e compartilhando da exposição, ele também adiciona isso. E isso acho que é muito importante. A gente está vivendo um apagão nisso, né? Até porque a gente não tem um governo que está interessado nisso, na área da cultura menos ainda, um governo federal, né? E então fica muito mais difícil. Uhum. Se você não sabe o que é cultura, arte rupestre, procura, tá, amor? O Google tem para isso. Né? Porque o BBB você tem que procurar com certeza, né, Brasil? Enfim, seguimos. B, composição, pode Gabriel falar. É muito engraçado. Ele sabe um pouquinho quando é ser sério. Mas, enfim, estudando de arte, né, todo movimento que manifeste a favor é necessário. Sim. Né? Dessa exposição entre afetos para afetos que você fez, além dessa explicação que você já trouxe para a gente, né, de você estar realmente entre, o que mudou para você na sua composição das obras? Porque alguns traços você trouxe diferenciados ali, você trouxe muito introspecto do momento que você estava vivendo, ou não? A gente tem características do artista ali, também, quando eu falo características, vivências, vísceras e tudo mais, ou não? É a arte para a arte com esse distanciamento estrutural que alguns fazem. Tô pegando pesado. Tá intelectual o negócio. Então o negócio tá bem intelectual. Gente, eu tô no meio de uma galeria, gente. Então, Gabriel, eu acho que é uma pergunta maravilhosa, porque ela me faz pensar. Isso é muito interessante para o artista, porque quando você é provocado, você para aí, peraí. Realmente, a exposição Afeto é muito curioso, porque essa série que está em exposição agora, Entre Afetos, eu fiz na pandemia. Eu fiz isolado, mas ela tem muito mais elementos externos. Eu acho que eu tentei construir uma narrativa ali, na exposição, onde eu trago muito mais elementos do que Afetos, que é muito mais vazia de informação. Ela tem os personagens centrais, ela promove uma reflexão, mas ela é mais pura, ela é mais quase nihilista mesmo. Enquanto Entre Afetos, ela tem uma narrativa muito mais complexa. Então eu tenho, por exemplo, história em quadrinho, eu recortei gibi de história em quadrinho para fazer o fundo. A outra eu trago as mulheres, né, as mulheres negras, poderosas da história e que estão por trás de uma personagem feminina chamada Geledés, que é essa obra, e que ela
essa menina ela é careca e ela tá desprovida de coisas que é muito comum da jovem adolescente, de se enfeitar, enfim. Mas ela tá muito poderosa no olhar para o público, porque ela por trás dela tem os nomes das mulheres negras poderosas que construíram uma história, estão ainda construindo, algumas vivas, mas outras mortas, como a Marielle Franco, que eu cito na obra, e que fazem dela essa mulher, essa jovem poderosa para enfrentar o mundo. Então eu acho que na série, cada obra eu procurei trazer esses elementos extras. Tem uma outra grande, que são 4 jovens adolescentes de periferia, e nessa exposição eu trago o afeto é muito marcado pelos mais vulneráveis. Então são índios, caboclinho ribeirinho da Amazônia, jovens e adolescentes de periferia, de favela, que sofrem muito, né, com a falta de tudo, né? Então, nessa obra, por exemplo, eu recortei de um livro didático de história como que o negro e o índio são visibilizados em imagens nos livros. Ou seja, como esse adolescente, ao abrir um livro, se vê hoje em dia. E aí eu faço um fundo de recorte que tem toda uma narrativa para ser descoberta ali, e com os personagens na frente olhando as pessoas. Então, eu acho que isso foi uma coisa que o isolamento me fez buscar coisas de fora para trazer, para comunicar depois, né? Descobertas e críticas, né? Quando você traz uma pessoa, uma persona, para ver como alguém retratou, às vezes, aquele povo, aquela cultura, e a gente tem ainda, né? Vem desse modelo eurocêntrico de o branco desenhar o negro, o branco desenhar o índio, o branco desenhar o europeu, né? Como tudo. E a gente traz em questões que vai ficar para um outro vídeo, tá, gente? Que não vai ficar longo aqui, o papo aqui flui. Não cabe tudo aqui, não. Não cabe tudo. Nós não vamos preparar, temos roupa para isso no momento. A gente traz um questionamento também de incitação à crítica daquela personagem que está vendo aquilo. Né? Então você também traz isso, indiretamente você vai, na subjetividade, externar esse senso crítico dessa pessoa que está ali visualizando. Eu caminhava para o reto final, que eu não queria. Fica para a próxima, a gente conversa outros assuntos. A exposição também ela é imbuída não só de imagens, só de obras, mas sim de poemas também, poesia. Como você fez esse casamento e de onde saiu essa ideia de ornar as obras, né, e todo o conteúdo com poesias, poemas, enfim, trechos? Essa uma da identidade da exposição que eu quis marcar é a presença de muita fita e muito estandarte, coloridas, alguns estandartes com fitas, e essas poesias elas foram construídas no sentido, quer dizer, eu fui arriscando colocar nas letras alguma coisa que estava nos objetos e nas obras pintadas. Então eu acho que não ser só um artista plástico, mas um artista visual. Um artista que, quando eu construí essa série, a minha ideia era construir uma narrativa, para que as pessoas pudessem ampliar sentidos, né? Provocar novos sentidos. E eu acho que o discurso escrito, a palavra, da forma da poesia, eu acho que ela encaixou muito bem. E eu arrisquei realmente, que eu não sou poeta, mas eu arrisquei traduzir um pouco o que eu estava sentindo da série nessas palavras que entraram nessas poesias que acabaram ajudando muito na construção da narrativa ali da exposição. Aonde as pessoas que querem conhecer seu trabalho, que querem ver um pouco da sua obra, querem ter acesso com você, querem comprar alguma obra, podem acessar. Ajude o artista, tá, gente? Você que pode, você que assiste, divulga, manda. Isso aí, manda pra gente. Seguindo no Instagram, eu tenho Instagram, né, que é Bessancho Atelier. Vai estar tudo lá aqui embaixo. Vai estar tudo por aqui, depois ele vai achar um lugar para me encaixar. Mas eu tenho 2 Instagram, um pessoal, que eu compartilho muita fotografia, que eu sou apaixonado por fotografia, a imagem me apaixona. E tem o Bessancho Atelier. Tem um site, www.bessancho.com.br. Bem rápido, gente, não dá nem para errar. Não dá para errar. É Bessancho sempre, aí me acha, por aí nas redes. Agora, lá tem muitas obras da minha história, da minha trajetória. Agora, essa exposição em si ainda não está pública nos meios virtuais. Não deu tempo da gente
construir um trabalho imagético ali, virtualizar, para jogar, porque a gente abriu a exposição e já fechou a galeria. Então a gente precisava trabalhar lá para poder construir uma viagem, um passeio, né? Uma visitazinha virtual para poder compartilhar. Mas a gente vai conseguir ainda, aí a gente vai divulgar. Você vai estar tudo aqui embaixo, tá, gente? A exposição, ela está no Centro Cultural dos Correios, que sim, Niterói também tem um lindo prédio que abriga o Centro Cultural dos Correios, que também faz parte, né, da instituição de postagem dos Correios, que por muitos anos ficou abandonado a ermo da sociedade, que foi reformado há uma média de 5 anos, um pouquinho mais, e que está aberto a toda a população para visitação. É gratuita, você pode vir, tem acessibilidade, as obras contam também com audiodescrição, né, algumas delas, uma boa parte, quando há esse projeto, esse processo possível, e que vocês também podem visitar, porque Niterói não tem só o MAC, meu povo, não tem só praia, Niterói tem museu, galeria de arte, tem a Sala Lucida Diniz, que é maravilhosa, né, que é no centro da cidade, Janete Costa, Arte Popular, Museu do Jambeiro, onde inclusive foram gravadas já novelas da Globo, várias, já que o povo gosta da novela. E as fortalezas. Né? Tem muita cultura e arte na cidade e que muitas vezes as pessoas, por preguiça, não atravessam para vir. Né? Não é só o Centro Cultural do Rio de Janeiro, ali dos Correios no Rio que tem, não é só o CCBB, existe muita arte e muito artista do lado de cá também, e que tem essas oportunidades e que às vezes não tem oportunidade de atravessar a poça, como o pessoal fala, né? Aqui, para conhecer. Então eu vou deixar todos os caminhos para vocês chegarem às obras do B aqui. Ao longo, né, da semana eu vou estar postando mais material. Vocês já viram algumas coisas nos stories que eu já estou postando, algumas postagens aí que estão acontecendo antecipando essa entrevista, né, que eu fiz antecipando, e que vocês possam conferir e que tão logo seja, né, a gente possa estar com as portas abertas de novo nas galerias, para o público funcionar, para o público vir, né, e para que os artistas possam tá participando. E para fechar, eu tenho que perguntar. Eita! O que você acha agora? Não, vamos voltar a falar sério. Pandemia, auxílios, né, vamos voltar aí. Eu quero realmente saber a sua postura, a sua posição, né, enquanto cidadão sobre a condição atual desses auxílios e um auxílio de 150 a 250 reais para as pessoas, para as famílias, né, e a falta de auxílio para a classe artística. Nós tivemos a lei Aldir Blanc, né, que contemplou uma parte dos artistas. Arte não é tudo, tá, gente? Uma parte para ajudar nesse momento. Agora a gente sabe que quando você tem uma necropolítica, para dizer bem claro, fica muito difícil você esperar do governo federal, principalmente, uma ação que seja de acolhimento. Eu que trato com afeto, e o afeto ele é acolher principalmente, né? Eu vejo que ali a torcida é contra. Então não dá para esperar muito uma atitude de cima nesse sentido. Então eu acho que o que existe hoje é uma crueldade muito grande, é uma situação muito complicada, muito difícil, que gera ainda mais polarização, e eu acho que isso interessa para eles que estão lá, né, no governo federal. Acho que existem algumas ações no nível municipal e estadual pelo país, que a gente vê que tem projetos interessantes de apoio e que a gente vê ajudando bastante, dentro do possível, porque a gente tem uma crise econômica também. Sim. Agora, eu acho que também tem uma parte de culpa da sociedade que não... Eu posso falar por mim, eu entendo o lado do outro, que é aquele que não pode ficar isolado, não pode ficar dentro de casa. Mas, às vezes, você vê a pessoa na rua sem máscara, e aí, isso pode usar. Você pode estar na rua trabalhando porque precisa, mas está usando a máscara. Usar a máscara é muito importante. Não banalizar o uso da máscara, o álcool em gel, manter o distanciamento. Atitude simples. Então acho que a gente também tem que fazer a nossa parte e assumir o nosso lado também de culpa quando a gente não está jogando junto com o coletivo. Sim. Falta o sentido coletivo de pensarmos que a gente só vai sair da pandemia juntos. Não adianta um grupo para cá, outro para lá, porque a gente não vai sair da pandemia. E a gente só vai conseguir resolver nossos problemas que a gente tem, que são enormes, são hercúleos, quando a gente
tiver saído da pandemia. Então o primeiro passo agora é sair da pandemia. Se a gente pudesse tirar de lá o mal que está instalado e pá, joga fora, aí ficaria mais rápido para sair da pandemia. A verdade é essa. Mas como a gente não está conseguindo ainda tirar e jogar como um mágico, um bruxo, para fora, a gente vai ainda trabalhando as vibrações, Gabriel, as vibrações para que a gente consiga dar essa virada aí, consiga encontrar de novo um caminho para esse país que é maravilhoso, com pessoas maravilhosas, com talentos imensos e que muitas vezes ficam aí perdidos. Né? Sim. Para finalizar, de fato, uma mensagem, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, uma mensagem que você quiser, positiva, de esperança, inspiradora, uma crítica, o espaço é seu, fique à vontade. Então, quero agradecer ao Gabriel por me convidar, por abrir essa porta de comunicação. Que isso, é um prazer. Agradecer ao público do Gabriel que está aí, que agora também espero que seja meu público. E espero que meu público também siga o Gabriel e assim a gente possa ampliar esses canais que têm esse papel. Então, assim, o que eu desejo é que cada um possa usar o seu talento, como você está usando o seu aqui, abrindo essa porta, e eu posso usar o meu, e cada um de vocês, que a gente possa usar o que a gente tem de bom dentro da gente, porque a gente também tem coisas ruins dentro da gente, todo mundo tem, mas que a gente possa potencializar o que a gente tem de bom, vibrações boas, para ajudar o país e o nosso povo e a nossa nação a seguir um rumo, encontrar um rumo. E não ficar parado aí, tropeçando nessas coisas ruins que a gente está vendo por aí. Então, muita arte na nossa vida, não dá para sair de casa, tem muitos canais e muitas portas para ver arte. Então, eu estou defendendo aqui um pouco o meu lado, que é desejar que a arte chegue até as pessoas, porque a arte ela nos transforma, ela nos transforma muito, ela abre o nosso olhar para o mundo, e a gente precisa se ampliar enquanto pessoa, enquanto gente no mundo, né? Com certeza. Gente, é isso. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigadão, gente. Obrigado. Obrigado a vocês que assistiram, que ficaram comigo aqui. E a gente volta na semana que vem. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de comentar. Pode vir hater também, tá? Eu gosto. Eu respondo tudinho com beijinho pra vocês. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Arrasou, B.